Oi, gente amiga, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo tentando desmascarar, né, essa pessoa que está sempre fingindo, mentindo, enganando, depredando, né, o Brasil, né, nas suas palavras, querendo terra arrasada. Gente, pessoal, amigos meus, deixa um like aqui desde o começo, porque depois vocês vão esquecer. Eduardo Bolsonaro Eduardo Bolsonaro, meu Deus do céu, o quanto que essa carinha dele não me engana, que ele tá bem preocupado. Não adianta você falar outras coisas, né, bebê? Você vai se ralar bonito. Mas assim, olha, gente, falando sério, já que eu tô falando sério também, é impressionante o quanto que a extrema-direita ainda acha que pode ter alguma utilidade nesse governo atual, né? No nosso governo e no governo daqui do Donald Trump. A balela é a mesma, né, porque eles continuam sempre buscando as mesmas narrativas, as mesmas falas e repetindo, repetindo a todo tempo uma cantaleta sem fim. Mas apesar dos pesares, né, e do telefonema do Trump, a gente viu que o Bananinha sentiu, e sentiu muito, né, com a ligação do Donald Trump pro Lula, ele sentiu, assim, pesado, assim. Sentiu de tanta forma pesada, pessoal, que ele teve que se justificar correndo, mas que ele levou horas depois para se justificar, quase um dia inteiro quase para poder, responder, né. Ele levou algumas horas para poder pensar em qual estratégia ele iria adotar para poder falar, né. Então a gente vai começar a ver isso agora, tá bom? Vamos lá? Qual será a estratégia? Fala pessoal, bom dia. Estou aqui para falar, vocês podem imaginar, sobre a chamada telefônica entre o Lula e o Trump. Eu estou vendo gente da direita, às vezes, caindo em narrativa da grande imprensa, gente que a todo momento diz agora acabou, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já eram, igual foi na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando o Trump fez um elogio ao Lula e depois, na verdade, encurralou o Lula para encontrá-lo e acabou resultando agora estarmos nesse primeiro ponto de contato. Eu vou falar sobre isso, mas de cara já posso dizer para vocês, há motivos para comemorar. E eu vou explicar, vocês vão ver. Eu começo aqui pegando um gancho num vídeo que eu vi do Caio Coppola, em que ele abriu, fez uma preliminar muito boa. Ele relembrou a matéria aqui do Lula, deixa eu tirar aqui o meu rodapé, porque vocês já me seguem, mas ele faz aqui uma lembrança de dias antes da eleição do presidente Trump, em novembro do ano passado, o Lula declarou apoio à Kamala. E ele falou essa pérola aqui, né, que os Estados Unidos, fala até na Folha de São Paulo para não dizer que é mentira, né? Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Isso aqui tem menos de um ano. Então, daqui você extrai uma conclusão, que não vai fugir dessas duas alternativas. Ou o Trump é uma pessoa horrível, e o Lula não tem problema com isso, né, em lidar com uma pessoa horrível, caracterizada pelo próprio Lula como nazista, ou o Lula está mentindo, o que também não seria de surpreender ninguém. Mas ou ele é uma pessoa que lidar com gente horrorosa, sem problema nenhum, e ou ele é uma pessoa que mente descaradamente. Eu acho que isso daqui tem que ser a porta de abertura para a gente começar a entender tudo que está ocorrendo nesse momento. Mas antes disso, né, antes dessa... Não é nem crítica, né? Isso é um xingamento, isso aí é engraçado. O pessoal da imprensa não chama isso de ataque, né? Chamaria de crítica. Você vê pela nota do Itamaraty que o Lula fez pedidos ao Trump com relação à tarifa, etc. Né? Nós aqui do lado de cá sempre dissemos que a tarifa não era a nossa primeira opção, mas que nós confiamos na habilidade do Trump, e o Trump sim conseguiu mover as coisas da maneira como ele quis, apertando os botões, movendo as alavancas que ele, muito mais experiente do que nós, sabe fazer, e chega nessa posição, muito maior vantagem do que o Lula, convenhamos, nessa mesa de negociação. Mas o que você não sabe é o que o Trump respondeu quando o Lula pediu para ele a redução de tarifa. Certamente, se fosse uma vitória, o Lula já estaria cantando. Mas, ao contrário disso, o que a imprensa fala? A grande imprensa já vem falando, Eduardo, teve uma chamada telefônica, será então que o Trump pode tirar
as sanções, inclusive individuais, que foram implementadas recentemente, né, impostas contra autoridades brasileiras. Então, olha só o nível do devaneio. Ocorre uma chamada atrasada telefônica. Eu vou lembrar para vocês que o Bolsonaro se encontrou com Trump em março. Do tempo que os dois eram presidentes, demorou um pouco mais do que 2 meses para que Bolsonaro fizesse uma visita a Trump presencialmente. E ainda naquele mesmo ano, em outubro, Bolsonaro estava com Xi Jinping. Ou seja, Bolsonaro esteve presencialmente com os 2 maiores parceiros comerciais do Brasil. Os 2 países onde existem maior interesse econômico brasileiro. Presencialmente. E o Lula, depois de quase 1 ano, tem uma chamada telefônica e falam que isso é uma vitória, pelo amor de Deus. E tem uma chamada telefônica, inclusive com Lula recusando o encontro pessoal do Trump, que o Trump ofereceu publicamente lá nas Nações Unidas. Primeiro o Lula falou que estava com a agenda muito cheia, o Trump disse então que semana que vem ocorreria um encontro presencial, mas o Lula, vaidoso que é, estava com medo de tomar uma puxada de orelha, o chamado efeito Zelensky, e arregou. Conseguiu essa chamada telefônica e ainda assim acham que há motivos para comemorar. Mas eu garanto que não há motivos para comemorar pela mesma razão que o nosso querido Merval Pereira também entende. Conversa foi boa, mas Marco Rubio não é bom sinal. Eu vou me apoiar aqui em mais uma pessoa, né, de perfil técnico, mas que teve espaço na Globo News, né, um ex-secretário de Comércio, que eu vou deixar o vídeo rodar para vocês aqui com a opinião dele. Do Marco Rubio, secretário de Estado, como interlocutor. Com a indicação do Rubio, é que a parte política tem uma relevância muito grande. Que esse fator político vai estar sobre a mesa de negociação, mas tem outros temas. Então, repara, enquanto uma parte da imprensa fala que não haverá fator político, ministros celebram porque Trump não falou da parte política, esqueceu, ignorou o Bolsonaro, dizem eles. Por outro lado, a indicação de Marco Rubio sinaliza que não haverá como sair da parte política. Olha os fatos. Eu postei essa imagem aqui. Ontem. Vamos dar uma olhadinha nela. Quem foram os escalados para tratar das questões comerciais com a União Europeia? Está ali, ó. Estados Unidos, representante comercial Jamieson Greer. Para a China, né, você tem ali o Scott Bessent, com certeza também, tomando conta dessa negociação, o chefe comercial do Trump, o Greer de novo. E lá embaixo, no subtítulo, você também tem a presença do Scott Bessent, né, que é o 01, secretário de Tesouro norte-americano. E para o Brasil, ou seja, União Europeia, China, perfis comerciais, né, técnicos. E para o Brasil, um perfil político, que a própria imprensa chama de o mais ideológico de todos, com Marco Rubio. E aí eu tenho que dizer para você que é verdade. Eu, particularmente, compartilho muito da visão de mundo do Rubio. Ao contrário do que a Sadi colocou no artigo dela, o Rubio, ele não é o meu interlocutor. Quem dera eu, esse simples brasileiro, ter um secretário de Estado norte-americano sendo meu interlocutor. Olha, é um devaneio sem precedente na história da imprensa. Quando eles me jogam lá para cima, é só para depois me puxar mais forte para baixo. Mas eu sei lidar com isso. Eu estou ok com isso. E é por isso que eu posso vir aqui a público dizer, olha, o Rubio não é o meu interlocutor, ele não trabalha para mim. Muito pelo contrário, nós aqui é que tentamos humildemente dar alguma contribuição no trabalho desempenhado pela política internacional norte-americana, que é liderada pelo secretário Marco Rubio, e muito bem, né, complementado com as visões de Christopher Landau, que vocês que me seguem na Rede X devem conhecer muito bem. Compartilhei diversos tweets dele, né, dentre outros atores ali dentro do State Department. Então, repare que o Marco Rubio, sendo posto como o agente para essa negociação, isso por si só já tem um recado muito forte. Tá? Tem um outro analista da CNN, eu não estou com o vídeo dele aqui, mas ele segue na mesma linha do colega. Deixa eu até terminar de ver aqui o vídeo final do Weber. Políticos relevantes.
Mas tem outros temas políticos relevantes, que vão envolver, por exemplo, o papel do Brasil na América Latina, o papel da China na América Latina, as questões relativas, por exemplo, à liberdade de expressão, as questões relativas a outros temas políticos regionais que vão estar muito mais na mão do Rubio, ou vão ser muito mais temas do Rubio do que de outros secretários. Ah, então haverá política na mesa de negociação. Creio, porque na verdade, gente, aqui são especulações. É a opinião de cada um. Aqui o Weber Barral, ele é ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Tá? Posso dizer particularmente não conheço, mas ao que parece é uma opinião técnica, diferente da opinião militante de redação. E ele finaliza. É interessante notar que nas outras negociações, por exemplo, com a China, está sendo liderado pelo Bessent, que é do Tesouro, junto com o Lutnick. Com a União Europeia está o Lutnick com o Gria, que é o USTR, o secretário de Relações Comerciais. Nesse caso, não. Nesse caso, a liderança é do Rubio e isso diz muito sobre a relevância dos temas políticos. Perfeito. E vocês aí, vocês conhecem o Marco Rubio? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Eu sei que de boa parte dos brasileiros ele é conhecido, mas ainda dentro da direita, por óbvio, né, por compartilhar a visão de mundo muito igual à nossa, de levantar as bandeiras da liberdade, ser contra a censura, sempre dar opiniões contrárias ao regime escravocrata cubano, à narcoditadura do Nicolás Maduro. Mas eu queria trazer para vocês aqui uma sequência de tweets do Marco Rubio, para, se por acaso você não conhecer, você entender melhor quem o Trump nomeou para intermediar essas negociações com o Brasil. Aparentemente ele fica usando essa fala aí, falando que agora não é tão bom pro Lula porque tem o Marco Rubio na jogada. Mas ele esquece que o Marco Rubio, além de qualquer outra coisa, as pessoas aí no Brasil não conhecem o Marco Rubio. Eu conheço ele aqui há velhos carnavais. Ele é um cara, ele é republicano, ele é filho de cubanos, os pais vieram um pouco antes, alguns anos antes, na verdade 2, 3 anos antes da Revolução Cubana, ou seja, eles devem ser foram muito amigos de Fulgêncio Batista, do ditador, né, deles. Enfim, ele é um cara que tem um ódio pela própria raça, a própria origem latina, ele odeia os latinos per se, mas ele é um cara de vira-casaca. Eu fiz um vídeo aqui, gente, falando do Trump, na outra vez que ele estava no primeiro governo dele, né, onde todos os republicanos criticavam ele dentro do próprio partido. E acredite se quiser, hoje todos trabalham com o Trump e todos lambem as botas do Trump, mas vocês não sabem as canalices que eles falaram do Trump. Eu vou botar aqui no card, aqui, ó, bem aqui no card, para vocês verem as canalices. Em alguma hora do vídeo aqui vocês podem ver um card e tem esse vídeo, tá, pessoal? Tem uma musiquinha e tudo, é um vídeo antigo, acredito que é de 2020. Mas é um vídeo muito bom que fala das falas desse pessoal, que eles falaram do Trump, na cara dele, nas costas dele, no que quiser, que todos eles já sabiam, antes mesmo dele se eleger, que ele não prestava. E como eles se odeiam, brigam como cães e gatos, eles não mostram na frente das pessoas, às vezes mostram os arranca-rabos, mas nesse caso, ele é um cara muito esperto, ele tá do lado do Trump porque ele pensa sim no futuro galgar sonhos mais altos, ser um governador, ser um presidente. Então essa gente fica muito do lado dele. E o Rubio não deixa por menos, né? Eu vou deixar aí a partezinha que ele falou do Trump para vocês verem. Aí vocês me digam o que vocês acham. As we said, Senator Marco Rubio joins us now exclusively. Senator, it's nice to see you. Good morning. Good morning. Let me see if I can clear something up here. You have said that you're going to uphold your pledge, the pledge you signed to support the eventual nominee of the Republican Party. That appears to be Donald Trump. But when pressed on one question, would you vote for Donald Trump, you didn't seem to be able to make yourself say, yes, I'll vote for him. Will you say that now? Well, I mean, obviously, this is the quandary everybody finds themselves in, at least who holds my perspective. On the one hand, the party has nominated someone who I have strong differences with, both on policy and deep reservations about the way he's conducted his campaign. On the other hand, the only other choice on the ballot is someone who I have even more reservations about and even more policy disagreements with. And as a candidate for president, I signed a pledge to support our nominee, and so that's what I intend. Very little money on this room. This is called the Cabinet Room. It's been here for a long time. And it had some pictures that were not many of them and not very good ones. And I actually spent time in the vaults. The vaults are where we have a lot of great pictures and artwork.
and I picked it all myself. I'm very proud of it. That's Andrew Jackson, great Andrew Jackson. That's a gentleman named, and we call him President Polk. He was sort of a real estate guy. He was, people don't realize he was he was a one-termer, but he was a very good president. But, and I'm not sure I should be doing this, he actually gave us the state of California. He was the one. He was the one. So I'm not sure. Maybe he won't be there for long. But if you notice, the frame is the exact same size, almost, as the other one is Andrew Jackson. So that was a part of the reason, too, I have to be honest. But Polk was actually a very good president. It's really become quite a beautiful place. I don't want to tell this. Marco pointed it out. I was going to leave the clock. So as president, you have the power. If I go into the State Department or Department of Commerce or Treasury, if I see anything that I like, I'm allowed to take it. Keep it like this. So I'm in Marco's. I see this gorgeous clock, grandfather clock. And there it is. I said, Marco. He didn't know about it. I had to read him the rule and regulation. I said, Marco, I love this clock. Look at it. It's beautiful. He said, what clock? I said, the clock that's in the other room is incredible, and nobody gets to see it there. Marco, I tried to talk him into it first, and it sort of worked, and then I had to use a little more. I said, I'd love to take that clock out and put it in the cabinet room. He said, no, are you serious? I said, Marco, I have the right to do it, Marco. And he said, all right, what the hell? So that's his contribution to the cabinet room. But it's, by the way, it's an incredible clock, and, you know, it's an important room. So you may see it again. Maybe we'll move it back sometime. I bet. You compared Donald Trump to a third world dictator yesterday in an interview with the New York Times. How so? Well, I don't know about a dictator. I said a third world strongman. You know, he's running for president, so no matter what, he won't be a dictator unless our republic completely crumbles, which I don't anticipate it will. But yeah, here's what happens in many countries around the world. You have a leader that emerges and basically says, don't put your faith in yourselves, don't put your faith in society, put your faith in me. I'm a strong leader, and I'm going to make things better all by myself. This is very typical. You see it in the third world. You see it a lot in Latin America for decades. It's basically the argument he's making that he single-handedly is going to turn the country around. We've never been that kind of country. We have a president. The president is an American citizen who serves for a period of time, constrained by the constitutions and the powers vested in that office. The president works for the people, not the people for the president. And if you listen to the way he describes himself and what he's going to do, he's going to single-handedly do this and do that without regard for whether it's legal or not. Look, I think people are going to have to make up their mind. I can tell you this, no matter what happens in this election, for years to come, there are many people on the right, in the media, and voters at large that are going to be having to explain and justify how they fell into this trap of supporting Donald Trump, because this is not going to end well one way or the other. And joining us now, Senator Marco Rubio from Texas this morning. Senator Rubio, thank you for joining us this morning. Lots of great reviews and great headlines last night. But the big question this morning for you, is it too little, too late? Well, I don't believe that. I think it's important for people to understand they have a choice to make. Look, if this pattern continues, the conservative movement and the Republican Party is going to be taken over by a con artist, by someone who's portraying himself as the fighter of the ordinary person. You know, he's out there fighting for the working man, but in fact, Donald Trump has spent years sticking it to the working people. I will go to all 50 states and every territory. I will continue to speak out until I literally have no voice left. I will go anywhere to speak to anyone before I let a con artist get a hold of the Republican Party and the conservative movement. So I ask you, go out there and let your friends know that tomorrow's an important day. And in November as well. Because friends don't let friends vote for socialists like Bernie Sanders. And friends don't let friends vote for candidates under FBI investigation like Hillary Clinton. And friends and friends don't let friends vote for con artists.
country, you all know, you all have friends. You all have friends that are thinking about voting for Donald Trump. Friends, do not let friends vote for con artists. Little boy on stage, not presidential material. He meant to say lightweight, but he spelled it L-E-I-G-H-T, so he got that wrong. Looks like a little boy on stage. It's not that I look like a little boy. I wouldn't even be the youngest president, but he would be the oldest president ever elected, and it's like an 8-year term, so you start to worry. So how does this guy, not in one tweet, 3 tweets, misspell words so badly? And I only reached 2 conclusions. Number 1, that's how they spell those words at the Wharton School of Business, where he went. Or number 2, just like Trump Tower, he must have hired a foreign worker to do his own tweets. Guys, we have a con artist as the front runner in the Republican Party. A guy who has made a career out of telling people lies so that they come in and buy his product or whatever he does. You ever heard of Trump vodka? You have? Well, it isn't around anymore. Or Trump mattress, or Trump air, or Trump ice, or Trump water. Those are all businesses that are gone because they were disasters. Okay? Trump hot air, yeah. So we cannot allow the conservative movement to be taken over by a con artist because the stakes are too high. Little Marco. And I'll admit, the guy, he's taller than me, he's like 6'2", which is why I don't understand why his hands are the size of someone who's 5'2". Have you seen his hands? They're like this. And you know what they say about men with small hands? You can't trust them. He said I had small hands. Actually, I'm 6'3", not 6'2", but he said I had small hands. They're not small, are they? I never heard that one before. I've always had people say, Donald, you have the most beautiful hands. Right? He hit my hands. Nobody has ever hit my hands. I've never heard of this one. Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee. Parents watching last night, kids watching too. You and Donald Trump have traded personal insults in recent days, and Trump responding last night to your comments about the size of his hands, and without going any further, this is a morning show. You have young children. Do you regret where this has gone? Look, I regret the way the campaign has become, absolutely, because Donald Trump for the last year has made it one of the most vulgar spectacles in American political history. So when little Marco spews his crap about the size of my hands, which are big, the size of my hand, those hands can hit a golf ball 285 yards, right? Those are good, strong. So what do? For the rest of my life, I have the curse that I have little hands. Little hands. Take that guy. So. People to work on your projects illegally. You hired some workers from Poland. I'm the only one on the stage that's hired people. You haven't hired anybody. Well, in fact, some of the people he hired. Well, but hold on. I've hired. And by the way, I've hired tens of thousands of people over my job. You've hired 1,000 people You've from had another nothing company, but problems from another with your country. credit cards, etc. Let me So say. don't Let tell me me say. about Well, that. let me finish the Senator, statement. hold This is on. important. You haven't hired one He person in hired your life. workers from Poland, and he had to pay $1 million or so in a judgment. That's wrong. For hiring. That's wrong. That's a fact. Totally wrong. Well, people can look it up. I'm sure people are Googling it right now. Look it up. Trump Polish workers. You'll see $1 million for hiring illegal workers on one of his projects. Yeah, he did. You know, it's interesting. That happened. I've hired tens of thousands of people over my lifetime. Tens of thousands. Many from other countries instead of hiring Americans. Be quiet. Let me talk. I've hired tens of thousands of people. He brings up something from 30 years ago. It worked out very well. Everybody was happy. Paid $1 million. And by the way, the laws were totally different. Right. That was a whole different world. Thank you. But I've hired people. Nobody up here has hired Senator anybody. Cruz. If he builds the wall the way he built Trump Towers, he'll be using illegal immigrant labor to do it. The second. So cute. Such a cute soundbite. But no, it's not a soundbite. It's a fact. Yeah, Again, go online and Google it. Donald Trump, Polish workers. You'll see it. The second thing about the trade war, I don't understand because your ties and the clothes you make is made in Mexico and in China. So you're going to be starting a trade war against your own ties and your own suits. All right. You know what? Because why don't you make they them in devalue America? their currencies. No. They devalue their currencies. Well, then make them in America. That makes it impossible. Well, you don't know anything about business. You lose Well, on make them everything in you do. America. You don't know anything about it because you're a lousy Well, I don't know businessman. anything about bankrupting 4 companies. No, You I bankrupted know. 4 You know what? companies. You know what? I don't know anything about. You know what?
starting a university. That was a fake university. First of all, a fake university. That's called. There are people that borrow $36,000 to go to Trump University, and they're suing him now. $36,000 to go to a university. By the way, that's a fake school. And by the way, and you know what they got? They got to take a picture with a cardboard cutout of Donald Trump. And by the way, that's what they got for the $36,000. I want to move on. They actually did a very good job, but I've won most of the lawsuit. Senator, I want to bring in the lawsuit. I want to bring in my colleague Maria Celeste. Excuse me, Wolf, let me ask you, am I allowed to respond to this? You're allowed. You've been responding. Okay, well, no, I haven't. I really haven't. He's talked through the whole thing. Here's the guy that buys a house for $179,000. He sells it to a lobbyist who's probably here for $380,000, and then legislation is passed. You tell me about this guy. This is what we're going to have. Here's the guy that inherited $200 million. If he hadn't inherited $200 million, you know where Donald Trump would be right now? Selling watches in Manhattan. Wrong. That is so wrong. We'll work on that. I took $1 million and I turned it into $10 billion. I borrowed $1 million. Then release the tax return so he can see how much money he makes. I borrowed $1 million. I turned it into $10 billion, more than $10 billion. As soon as I step foot into the Oval Office. I have to say, he lied this time. He lied. 100%. 100%. You lied about the Polish workers. Yeah. You lied to the students at Trump University. 38 years ago. Oh, he lied 38 years ago. All right, I guess there's a statute of limitation on lies. Here's what you didn't hear in that answer, and this is important, guys. This is an important thing. What is your plan? I understand the lines around the state, whatever that means. This is not a game where you draw maps around. And you don't know what it means. What is your plan? That's the problem. What is your plan on health care? You don't have a plan. The biggest problem he doesn't know. I'll give you 1 minute of my time to tell me his plan. The biggest problem he's got is he doesn't know. You know, I watched him melt down 2 weeks ago with Chris Christie. I got to tell you, the biggest problem he's got is he really doesn't know about the lines. The biggest thing we've got, and the reason we have no competition, is because we have lines around the state, and you have essentially we already mentioned that as part of my plan. I know what that is. But what else is part of your plan? So your only thing is to get rid of the lines around the states. What else is part of your health care plan? What the lines around the states mean. That's your only plan. And it was almost done. No. You know what that does? I'll that give brings him time in, of mind. He can tell us his plan. Excuse me. That brings in competition. When you get rid of the lines, it brings in competition. So instead of having one insurance company taking care of New York or Texas, you'll have many. They'll compete, and it'll be a beautiful thing. Right. And so that's the only part of the plan? Just the lines, the interstate competition? No, the nice part about the plan, you'll have many different plans. You'll have competition. You'll have so many different plans. But now he's repeating himself. No, I'm not repeating. No. I don't repeat myself. You don't repeat yourself. Here's the guy who repeats himself. You repeat yourself every day. I watched him, talking about repeating, I watched him repeat himself 5 times 4 weeks ago. And I saw you repeat yourself 5 times 5 seconds ago. I watched him melt down on the stage like I've never seen anybody. I thought he came out of the swimming pool. I said, well, let's talk about your plan. I see him repeat himself every night. It says 5 things. Everyone's dumb. He's going to make America great again. We're going to win, win, win. He's winning in the polls. And the lines around the state. Every night. Same thing. Senator Rubio. I tell the truth. Senator Rubio, you will have time to respond if you would just let Mr. Trump respond to what you just posed to him. He's going to give us his plan now, right? If you could talk a little bit more about your plan. I know you talked about the interstate. We're going to have many different plans because there's going to be competition. Said it again. There's going to be competition. There is going to be competition among all of the states and the insurance companies. They're going to have many, many different plans. Is there anything else you would like to add to that? No, there's nothing to add. What's to add? In all fairness, Marco is not a negotiator. I watched him melt down, and I'll tell you, it was one of the saddest things I've ever seen. He's not going down. He thinks the Palestinian is a real estate deal. And these people may even be tougher than Chris Christie, okay? The Palestinians are not a real estate deal, Donald. Okay, no. A deal, they're not a real estate deal. Is a deal. Let me tell you, a deal is not a deal when you're dealing with terrorists. Have you ever negotiated with terrorists? You are not a negotiator. You are not a negotiator. And with your thinking, you will never bring peace. You will never bring peace. Donald might be able to build condos in the Palestinian areas, but he's not going to. This is not a real estate deal. Senator. He will never be able to do it. I think I may be able to do it, although I will say this. Probably the toughest deal of any kind
is that particular? You've been funding liberal Democratic politicians, and by the way, I funded you. The I reason funded him. You're welcome to have the check back. I funded this guy. Because let's I be gave clear. him a check. Yeah, you gave me him a check. $5,000. You never funded me. And by the way, let's be clear. Alguns tweets aqui, né, ainda são do tempo que ele era senador pelo estado da Flórida. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a holding deles, o Instituto Lex. Que isto sirva de aviso a quem ameaça os interesses dos Estados Unidos, protegendo e respaldando atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. E aí, será que o Merval Pereira tem ou não tem razão para estar preocupado? As perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos, então ele faz questão de deixar público, né, o secretário de Estado norte-americano, que o Moraes é um sancionado violador de direitos humanos. As perseguições políticas do Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do STF do Brasil decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Se o adequadamente tiver que passar por massagear o ego do Lula para que seja aberto esse canal de diálogo, o Trump é uma pessoa que pensa America First, o interesse dos americanos em primeiro lugar, ao contrário do Lula, que se recusa no primeiro momento a se encontrar com a maior potência econômica mundial por conta da sua vaidade. Mas não para por aí não, tem mais tweet aqui do Rubio. Opa. POTUS é President of the United States, tá? Então, é o presidente dos Estados Unidos, o US Treasury, que é o Tesouro norte-americano, comandado pelo Scott Bessent, que comanda, está embaixo dele, o OFAC, o Office of Foreign Assets Control. Então, Trump e Bessent sancionaram o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, por meio do programa de sanções Global Magnitsky, por graves violações de direitos humanos. Que isso sirva de alerta a todos que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. Togas não oferecem proteção contra a justiça. Vamos lá, mais um aqui do Rubio. O presidente dos Estados Unidos deixou claro que em seu governo responsabilizará cidadãos estrangeiros responsáveis por censurar a liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. Aqui ele está falando muito do caso da Flávia Cordeiro, tá? Cidadã americana que o Alexandre de Moraes mandou uma ordem de prisão contra ela devido a postagens dela. A política de caça às bruxas do ministro do STF do Brasil, Alexandre de Moraes, veja bem, ele repete a frase usada na carta do Trump, caça às bruxas, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura. Essa é uma palavra muito utilizada aqui nos Estados Unidos, tá? O Censorship Industrial Complex, o complexo industrial de censura. Tão ampla que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para atingir os cidadãos americanos. Vale lembrar que o Moraes toda hora tentava dar ordens às redes sociais para bloqueios mundiais, não só referentes ao Brasil também. Finaliza no último parágrafo, Marco Rubio. Portanto, ordenei a revogação imediata dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares diretos. Aqui, se não me engano, foi aquele fatídico dia onde foi decretada onde colocaram tornozeleira no Jair Bolsonaro e censuraram. Então, no mesmo dia, isso foi na sexta-feira, o Rubio revogou o visto de 8 ministros do STF, dentre eles o Barroso, que sentiu muito esse golpe. Mas não acaba por aí. O Rubio, ele é descendente de imigrantes cubanos. Então, ele, dentro de casa, ouviu os horrores da ditadura cubana. É por isso que ele conhece muito da estratégia comunista, inclusive de mudar de nome, de se chamar revolucionário, bolivariano, socialista, depois vai para progressista, mais atualmente. Mas, no fim, é tudo a mesma coisa, né? E ele bota aqui, finalizo com este post, Lula da Silva do Brasil é o mais recente, isso aí no tempo que ele era senador, é o mais recente líder da extrema esquerda a encobrir a natureza criminosa do narco-regime de Maduro. Veja, o Rubio já fala em narco-regime, palavra que eu aprendi aqui com o Eduardo Bittar. Ele é que falou para mim, Eduardo, não é só uma ditadura, é uma narcoditadura. Os narcos, né, os traficantes de drogas, se apossaram da Venezuela. No mesmo sentido, o livro do Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, O Espectro,
onde denuncia-se ali que até aeronaves militares e passaportes diplomáticos venezuelanos eram utilizados nas operações de tráfico internacional de drogas. E está ali o Rubio. Lula da Silva do Brasil é o mais recente líder da extrema-esquerda a encobrir a natureza criminosa do narco-regime de Maduro, dias após se encontrar com o presidente Biden. Com a fraca política externa do governo Biden, os tiranos da nossa região se sentem encorajados a buscar apoio internacional. Ou seja, esse tempo o Rubio ele era secretário. Hoje, ele está na posição dessas autoridades que ele criticou no passado. E por que ele criticou? Criticou porque o Maduro era livre, leve e solto para fazer relações com o Brasil, para correr, para se fortalecer o regime, um regime que oprime, né, igual o cubano, que inclusive utiliza muito da expertise cubana, utiliza a fome como instrumento político. Enfim, este é o Marco Rubio. E aí eu pergunto para vocês, dia de vitória ou dia de derrota? Para a esquerda ou para a direita? Ou melhor, para aqueles que apoiam as liberdades ou para aqueles que apoiam regimes como o venezuelano? Pode ter certeza, gente, se a imprensa se apressou e até bateu a cabeça para tentar vender para vocês que foi uma vitória, é porque não foi uma vitória. O Merval, ele é uma pessoa que ainda tem, né, uma sinceridade, uma autenticidade e transparece, em diversos momentos, uma opinião muito mais próxima da realidade do que seus colegas da Globo News. Mas ainda da Globo News, se eles abrem espaço para uma voz mais técnica, como a do Weber, você vê que o assunto político não foi retirado da mesa. E eu confirmo isso, Sacramento, com a nota do Itamaraty. Porque se o Lula pediu o fim do tarifaço e não fala qual foi a resposta, ou até agora nós não vimos nenhuma redução, é porque, ao menos neste primeiro momento, não houve vitória para a esquerda. Então, menos. Trump continua apoiando não só o Brasil, mas as liberdades no mundo inteiro. Ele sofreu na pele a perseguição política. Ele sabe que quando ele deixar de ser presidente, por mais que ele já tenha mais de 70 anos de idade, provavelmente vão vir atrás dele. Ele sabe que vai ser importante fazer o seu sucessor. Deus queira aí, seja o Marco Rubio ou o Didi Vance, são duas pessoas que eu acho extraordinárias. Então não cola, Eduardo, não cola você falar todas essas asneiras, porque mesmo que o Rubio faça a interlocução, né, com o governo do Lula, e que ele vai fazer porque ele está à frente dos negócios, ele não vai botar os burros na água e perder o privilégio que ele tem dentro do governo Donald Trump. Se ele fizer isso, vai cair de Elon Musk. A mesma coisa aconteceu com Elon Musk, rompeu com Trump. Então, se ele realmente dá uma alfinetada final, ele pode sim cair fora do governo, porque o Trump não está gostando muito da atuação dele. Se ele já está dando uma carta de crédito, né? Não um cartão de crédito, mas um crédito para o Lula, na verdade, ele está dando um crédito de amizade, de conversa boa, e ele sabe fazer uma boa resenha, ele é aquele cara que conversa muito bem, que encanta os políticos, ele tem essa lábia, o Lula sabe levar todo mundo, assim, mas não no mau sentido, sabe? No sentir-se bem, no sentir-se à vontade e tal, pessoas que são da mesma idade, enfim, e querem, como o Lula falou, o bem para a nação, etc, etc. Eu não podia deixar de falar aqui a minha crítica ao Eduardo Bolsonaro, porque ele não entende nada de política. E se ele fosse um cara que entendesse, ele saberia que o Marco Rubio só tá, por enquanto, ali, ó, como é que se diz? Na lasquinha do final. Se ele ficar muito temeroso com o Trump, ficar muito, ai, não gostei, ai, isso e aquilo, ele vai ter problemas, porque se o Trump não for na mesma linha que ele pode dançar, e dançar bonito, porque o Trump adora fazer "you're fired", ele adora fazer isso. Então ele é bem capaz, sim, de querer tirar esse Rubio da jogada se ele começar a dar problemas para ele, tá? Porque aparentemente o Rubio deu muita má informação para ele, e ele tá só segurando a hora para se ver. A gente tem que ver cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu acho que tudo indica isso mesmo. O Trump vai querer que ele faça um alinhamento mais cauteloso. Talvez ele não vá querer fazer todo o que o Lula quer, né? Enfim, por isso tem as conversas e tudo mais, e o Rubio pode ser esse meio de campo contrário,
Mas, de qualquer maneira, gente, o Rubio é o Rubio. Ele mente que nem sente, porque ele odeia o Trump. Ele odeia o Trump, tá? Ele tá lá só de interesse. Aliás, todos que estão ali dentro do partido só são de interesse, tá, pessoal? Ninguém ali tem amores por ele. É diferente do bolsonarismo, né? Porque tem uns bolsonaristas que morrem e lutam por ele, né? No caso, esse caso não. O caso é realmente a aliança partidária, tá? Então, nem liguem porque esse cara tá falando aí do Dudu Bananinha. O que eu acho que o Dudu Bananinha deveria fazer aqui nos Estados Unidos é tentar ver uma vida aqui, um trabalho aqui, porque eu acho que ele vai ficar aqui. Eu acho que ele não vai mais voltar pro Brasil. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que ele vai botar os pezinhos no Brasil? É isso que ele deveria estar preocupado. De verdade. Muito. Tem muito mais gente dentro do governo também sensacional, mas esses daqui são os nomes que eu vejo mais circular aqui no cenário político americano. Mas o Trump vai querer dar continuidade a essas políticas pró-liberdade. Então ele entende o seu papel central, principalmente no Ocidente, nessa guinada para limpar a besteira deixada para trás pelo Biden no mundo inteiro. Como, por exemplo, um Alexandre de Moraes forte, a ponto de controlar eleições e ainda querer se meter em 2026. E se der mole, se voltar ao governo democrata nos Estados Unidos, radical, é capaz do Alexandre fazer uma associação e perseguir todas essas pessoas aí do governo Trump, porque eles sempre voltam pior depois. Se o Jason Miller no passado foi detido, pode ter certeza. Se o Moraes tiver oportunidade, ele vai fazer um inferno na vida do Jason Miller, do Elon Musk, do Trump, da família do Trump, do Scott Bessent e de todo mundo que ele puder. Ele só não faz isso agora porque ele sabe que não está em posição e nem tem força para obrigar isso. Então o que ele faz? Vem para cima de nós. Me acusa de antidemocrático, porque a gente participou, né, pediu, denunciou sanções contra o Alexandre de Moraes. Falou que isso daí é antidemocrático. Mas eu não assino nada. Quem assina é o Trump, o Bessent, o Rubio. Por que ele não pegou esse pessoal e jogou dentro do inquérito e do processo? Porque são covardes. A gente sabe disso. A gente sabe a estratégia deles. Eu finalizo aqui deixando para vocês um vídeo onde nem a imprensa ousava dizer que a relação não era boa. Porque aquilo que os seus ouvidos escutam, os seus olhos veem, você reitera, e mais uma vez, etc. Porque, isso daqui, que o vídeo que eu vou passar agora, são 2 meses de governo Bolsonaro. Um pouquinho depois de 2 meses do governo Bolsonaro. A gente vai ver aqui o Trump ao lado do Bolsonaro, na Casa Branca, sem medo de tomar esporro, porque é uma pessoa que tem a conduta ilibada, é a pessoa que tem uma conduta correta, por isso que faz tudo na frente das câmeras, é a mesma pessoa na frente e atrás dos holofotes, e ainda sobrou até, humildemente, para o filho. Acho que saudade do presidente Bolsonaro preso injustamente e nada da União da Direita fazendo um movimento pela soltura desta prisão ilegal do líder da direita. Tem muita gente travestido de direita que está olhando ali só para querer ter a oportunidade dele ser o líder, o protagonista. A vaidade é realmente um problema no ser humano. Mas, pessoal, ânimo, vamos lá. Não caia, não tropece nesse engodo da imprensa. Há muito a se comemorar e eu tenho confiança de que o Marco Rubio vai saber bem desempenhar o seu papel sob a liderança do presidente Trump. You please stand up. The job you've done during a very tough period of time is just fantastic. And I know your father appreciates it, that I can tell you. Okay, thank you very much. Fantastic job. Sagar and Aí, quem não lembra aí do troca de camisas. E aqui é o Trump falando da minha indicação para embaixador. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment. I know his son, and that's probably why they did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment. De verdade, assim, pessoal, eu espero, assim, sinceramente, com o fundo da minha alma,
tá? Que dê tudo certo pro Brasil. Eu acho que o Lula tem, não tô dizendo que tem que ser amigo do Trump, mas para esse tipo de coisa, para negócio, vamos ser amigos sim, porque assim ele vai poder tirar proveito do Trump, tá? Que pelo menos uma coisa ele deve servir, né? Ele deve ser um cara super carente, sem amigos verdadeiros, sem amigos que queiram conversar com ele. O Trump sabe que todo mundo ali tá em volta dele, tá puxando o saco dele. Essa família Bolsonaro só puxa por interesse, não vai dar nada para ele. É por isso que ele nem tocou no nome de vocês, tá? Do Bananinha, ele nem tocou no nome de vocês, porque ele sabe muito que bem, tá? Ele sabe muito bem que vocês dali não vai sair nada. Inclusive é uma direita muito fraca para ele, tá? Se for o caso que se imagina, né? Eu acho que o único que gosta de você é o Bannon, padre, né? O Bannon, porque esse é o único, né, que você sabe que pode tirar uma conversa, mas até ele já tá decadente, então nem vale de nada. Você fica com essas aspirações de que vai ser presidente. Vamos ver, né, se você vai, se até lá não for inelegível, né, porque é bem capaz de ir, apesar que você ainda tá recebendo dinheiro da Câmara, né, sem fazer nada pelo Brasil, que nada, só para sua família, para livrar a cara do seu pai. E aí, pessoal, comente aqui, deixe o seu like, não esqueçam de compartilhar, ativa o sininho, faça todos esses babados aí que vocês têm que fazer para deixar aqui o canal famoso e também poder fazer com que a gente passe para frente essa ideia de que as pessoas não devem ser enganadas, tá? Com essas falsas narrativas. E uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, seja qual for a hora que você estiver vendo esse canal, a hora da política é agora. E é isso aí, pessoal, um beijo e a gente fica até no próximo vídeo, eu vejo vocês, tá bom? Um beijo. Tchau.